Cultura musical. A Filarmônica é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 19 de abril de 1896 e que tem como objetivo desenvolver as artes no município de Serrinha. Diz o seu estatuto que podemos ter biblioteca, teatro, escola de música, dança, tudo ligado à cultura, mas e principalmente a música e a perpetuação das filarmônicas. Para a comunidade, acho que ela, por ser patrimônio cultural do município de Serrinha e por ter 120 anos e por ser referência na Bahia em filarmônicas, a gente luta com uma resistência muito grande para sobreviver. A gente não tem ajuda da Prefeitura Municipal, infelizmente, muito embora a lei orgânica do município tenha lá um artigo que diz que a filarmônica é para ser mantida pela Prefeitura, mas a gente luta muito pela falta de reconhecimento dos poderes públicos. O que foi que incentivou o senhor a construir o prédio da Filarmônica? O prédio da Filarmônica? Sim. Foi José Ramos, finado José Ramos. Valdir era o presidente, está com a chave da Filarmônica. E Nelson era o presidente, o vice-presidente. E o senhor tocou na Filarmônica? Eu? Sim. Toquei. Tocou o quê? Marisa. A Lira era uma outra orquestra dentro da própria Filarmônica. Quando ela foi fundada em 1896, fundaram uma filarmônica só de homens e também fundaram a Lira de Ouro de mulheres. A Lira era a orquestra de cordas da própria filarmônica, mas no decorrer do tempo ela desapareceu. Naquela oportunidade, quando fundaram, tinha banjo, bandolim, tinha bandolas, todos os instrumentos de corda e a frequência só de mulheres. Então nós tínhamos uma orquestra de mulheres, que era a Lira, e de homens, que era a própria filarmônica. No decorrer do tempo, a Lira desapareceu, repito, mas a Filarmônica permaneceu com altos e baixos, com as dificuldades todas. E quando eu assumi a presidência, em 2003, eu tentei resgatar a Lira, investimos muito em instrumentos de corda, conseguimos com Criança Esperança alguns instrumentos de violino, violoncelo, violas, entendeu? Investimos em professores, pagamos professores e graças a Deus ela vem melhorando a cada momento com a adesão de muitos jovens, de muitas adolescentes, e espero que daqui a dia tenhamos realmente uma sinfônica, onde a gente tem a Lira com a parte de cordas e a Filarmônica com a parte de sopro e percussão. E juntos temos aí 80, 90, 100 músicos e a nossa sinfônica aqui em Serrinha. Azevedo, ele era muito competente, não era só compositor, não, ele conhecia muita coisa. E ele fazia questão, a depender do ambiente, de se expressar de acordo com a ética do português. Aprendi muita coisa com o João Azevedo, até achei ruim que era perverso. Que o João Azevedo me deixou muito afastado. Qualquer dúvida que eu tivesse,
essa partitura aqui. Eu levava, João, não estou entendendo isso aqui. Eu também eu também não entendo, não. Ele tinha por hábito, se você tivesse uma divergência com seu namorado, ele fazia uma música. E ó, era um negócio sério, Azevedo. Morreu, só deixou saudade. A aproximação com o músico, me levaram lá para 30. E o professor era da orquestra carnavalesca, festa dançante. Né? E ele me ouviu e me convidou para participar. Aí eu me meti em tudo e estou querendo sair até hoje. Isso levou anos, mas muitos anos. Morria um professor, eu assumia essas coisas. 30 de junho. Eu comecei como músico e terminei como presidente, maestro, foi tudo aí, né, nessa sociedade. E fazia tudo com amor, não era por dinheiro, não, porque não tinha esse negócio de dinheiro naquele tempo. Tudo era a capacidade e o amor pela profissão. Minha história com a Filarmônica começou no ano de 1991. Uma visita do antigo presidente, na época ele foi na casa de meu pai para fazer um convite a ele e estávamos eu e alguns primos e ele fez o convite para fazermos parte da Filarmônica, para conhecer na verdade a Filarmônica, que naquela época ainda não tinha banda. Eu fiz parte da nova geração da Filarmônica 30 de Junho, quando ela voltou ativa, né? Que ela já estava parada. E isso ele chamou a gente para vir tomar a lição. Eu lembro como hoje que ele falou que a gente ia aprender o que é colchete. Ele não falou nem cocheia, falou colchete. Vocês vão lá, vão aprender o que é colchete, vão aprender o instrumento e fazer parte da banda. Eu, todo animado, já gostava, que meu pai tinha uma harpa, ele deixava escondido para ninguém pegar, e minha mãe pegava e me dava. Eu era pequeno e ficava zoando lá com a harpa. Aí foi uma oportunidade de eu desenvolver minha habilidade musical, né? Que eu tenho até hoje. O maestro foi o seguinte, em 98, tinha um maestro aqui chamado Alexandria, então ele, como ele era da polícia, ele não podia estar sempre aqui, então ele queria um contramestre. Então ele fez uma prova com os interessados, foram eu e mais 6, e aí eu tirei a melhor nota, então ele me passou o que seria necessário para ser o contramestre, e aí futuramente ele saiu, eu fiquei regendo a banda, aí veio outro maestro, foi o maestro Bernardo, que a gente já tinha antigamente, tinha saído, depois voltou, hoje ele é falecido, e eu comecei a dar aula também em 99, entre 98 e 99, e estou até hoje por aqui.
Na verdade, a biblioteca era um projeto antigo que nós tínhamos dentro da minha família. Começou com a morte de meu irmão em Salvador. Ele tinha quase 3.000 livros e a viúva não achou o que fazer com esses livros. Nós trouxemos para a Serrinha. Inicialmente começamos a fazer isso na CDL, na Câmara de Dirigentes e Lojistas, e quando eu assumi a presidência da Filarmônica, achei que era um espaço importante para a gente colocar a biblioteca. Já estava, a demanda já estava grande, já estava uma procura muito grande. Hoje nós temos aproximadamente 11.000 livros e o empréstimo diário de 20 livros aqui. Visitamos várias escolas, fizemos roda de leitura, divulgamos muito o nosso trabalho e, graças a Deus, a demanda é muito grande e satisfaz a gente ver a criança, o jovem, o adolescente procurar um livro. Eles começam na iniciação musical, vão aprender a ler a partitura. Após esse processo da partitura, da leitura da partitura, eles vão pegar o instrumento. E aí os instrumentos, na média de, dependendo do aluno, 1 ano, 2 anos, ele começa a dominar mais ou menos o instrumento para poder fazer parte da banda. A gente tem essa função social de convidar os alunos, os jovens, para fazer parte da banda, como a gente começa com jovens, crianças, a partir de 8 anos. Então, a gente não cobra nada deles, a gente só cobra a presença deles, que eles se dediquem, que eles estudem e que venham fazer parte da banda. Aprendi flauta doce, para depois vim aprender trompete. Me motivou que eu achei que era uma coisa importante, tinha vontade de aprender a tocar algum instrumento. A importância da Filarmônica e da música é que me deu muitas responsabilidades e o que fazer. Eu já tinha entrado na Filarmônica há um tempo atrás, só que por conta de alguns problemas eu precisei sair e depois, com a vontade de voltar e aprender a tocar violino e a sensação de uma tarefa deixada pelo meio, foi o que me motivou a voltar para a Filarmônica. Bom, tocar violino para mim tem sido uma experiência incrível. Eu sinto muita felicidade quando toco o meu instrumento. E a música na minha vida tem tido uma importância muito grande porque eu fico impressionada em como podemos transmitir nossos sentimentos através dela e com apenas melodia, harmonia, sem precisar falar necessariamente. Então a Filarmônica foi bastante importante nessa questão da leitura musical, posso dizer. Foi onde eu me aperfeiçoei mais, onde eu pude aprender um pouco mais o que eu tocava, simplesmente tentar escrever ou algo escrito e depois executar. Isso foi muito importante. Eu tinha passado no vestibular da UFBA e resolvi fazer esse intercâmbio. Como o professor de meu professor veio da Alemanha, o professor Schwebel, você tinha na Alemanha, você tinha muito contato com eles, outras pessoas da Alemanha. Então eu sempre tive a Alemanha um foco no meu caminho. Então eu comecei em Serrinha e sempre pensei, ok, quando crescer um pouquinho, quero chegar nesse objetivo que seria a Alemanha. Quando você está no interior, você tem um contato com o que está acontecendo na capital, mas esse é um caminho um pouco longo. E a Filarmônica, em termos de viagens, tocar em Salvador, voltar, essa experiência com a Casa de Filarmônicas da Bahia, com tudo isso, possibilitou esse contato. Então, foi muito importante. Comecei com bandas filarmônica e através da Filarmônica foi que se deu esse contato até chegar em Salvador,
também muito satisfatória. Foi um período que fizemos muitos amigos, muitas amizades, que ficaram até hoje. Toda vez que retorno para a Serrinha, vou na Filarmônica 30 de junho, porque tem muitos amigos, tenho um contato, vejo eles tocarem, então é difícil. Eu não estou mais na Filarmônica, como também não estou mais na UFBA, mas de alguma forma, como eu passei muito tempo estudando nessas duas instituições, eu me sinto ainda um pouco parte da UFBA. É engraçado, da UFBA e da Filarmônica. Eu consigo, quando posso, toco e entro nas salas, nos núcleos, e para mim é como se eu tivesse não saído totalmente do núcleo, tivesse saído um pouco e vou retornada. E isso é recíproco também, porque quando eu chego eles também me recebem muito bem, então fico também muito feliz por isso. Acho que a Filarmônica ela desenvolve um papel cultural muito importante nas cidades, principalmente a Filarmônica 30 de junho, um papel social muito importante. E eu não lembro quem falou, mas tem essa questão que normalmente as bandas, ou quando você vai para o teatro, vai para a música, o espectador vai para a música ou para o evento. E a Filarmônica ela inverte esse papel, né? Ela sai na rua tocando e vai até o espectador. Isso é bastante interessante. Emocionante, quando a gente está passando, que vê o povo para aplaudir, é muito gratificante para a gente, que faz parte da Filarmônica. Eu, como toquei também, eu gostava muito de, depois de uma apresentação, ser aplaudido, né? Quem é um artista que não gosta de receber um aplauso, né? O aplauso é a gratificação do trabalho bem feito. Então, é gratificante, é emocionante. A cidade que se preza conserva uma Filarmônica. Porque toda festa com a presença da Filarmônica é diferente.